O relatório denuncia a negligência do governo e indícios de corrupção em negociações para comprar vacinas. Todas as negociações em 2020 foram conduzidas pelo então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, e o então secretário executivo, Élcio Franco. As primeiras ofertas de aquisição preferencial de vacinas foram da Coronavac, do laboratório chinês Sinovac, e da Pfizer. Para a comissão, as negociações sofreram injustificável atraso. Em vez de ampliar ao máximo as opções, o governo centralizou sua atenção na vacina de Oxford, a AstraZeneca, em parceria com a Fiocruz. A CPI esmiuçou as negociações com a Pfizer, a Coronavac, a indiana Covaxin e outras tentativas paralelas de compra que não avançaram. Segundo a minuta do relatório, o próprio ex-ministro Pazuello confirmou que entre maio e junho do ano passado recebeu a primeira proposta oficial da empresa Pfizer, um memorando de entendimento em que estavam previstas as quantidades de 1,5 milhão de doses em 2020, 18,5 milhões até o final do primeiro semestre e o restante até o final do ano, totalizando 70 milhões de doses. Entretanto, sustentou que as cláusulas do memorando eram leoninas. Naquele momento, quando esse MOU chegou, ele chegou também com 5 cláusulas que eram assustadoras, no meu momento, à época. As coisas têm que ser olhadas com aquele momento. A suposta existência de cláusulas leoninas foi detectada por que órgão de assessoria jurídica e em que momento? Foi detectada pelas propostas da Pfizer. Pela nossa Conjur, que é a nossa divisão e a nossa Dinteg, que são advogados da AGU, desde o início. A Pfizer informou que as condições negociadas com o Brasil seriam padrão e foram aceitas pelos 110 países com os quais já teria fechado o contrato. O relator destacou o depoimento do presidente da Pfizer na América Latina. Carlos Murilo disse à CPI que a empresa teve ao menos 5 propostas ignoradas pelo governo brasileiro. Nas primeiras, o Brasil receberia doses ainda em 2020. O relator citou o caso da Coronavac. Em outubro do ano passado, o então ministro Pazuello, que havia assinado e anunciado publicamente o protocolo para a compra de 46 milhões de doses, teve que recuar depois de ser desautorizado pelo presidente Jair Bolsonaro. Já mandei cancelar, o presidente sou eu, não abro mão da minha autoridade, até porque estaria comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós. Não sei se o que está envolvido nisso tudo é o preço vultoso que vai se pagar para essa vacina para a China. Senhores, é simples assim. Um manda e o outro obedece. O resumo do parecer apontou que o episódio atrasou a aquisição da vacina, de acordo com o depoimento do presidente do Butantan, Dimas Covas. Cada dia que se esperava uma definição, obviamente, maior dificuldade para ter vacina. O relator reprovou o argumento do ex-secretário executivo Élcio Franco de que os interessados na venda das vacinas poderiam ter entrado em contato com ele. Seria inadmissível que, em meio a uma pandemia com milhares de vítimas, quando havia uma verdadeira corrida por vacinas, o ex-secretário executivo se mantivesse inerte, aguardando ser provocado para que pudesse agilizar o processo de aquisição de imunizantes. O documento também apontou a responsabilidade do presidente Bolsonaro no avanço da pandemia. O governo federal, na figura de sua autoridade maior, o presidente da República, negou-se a coordenar ações destinadas a balizar o comportamento social necessário para combater a pandemia. O relatório destacou a diferença entre o rigor imposto pelo governo nas negociações com empresas globais sérias e as facilidades oferecidas a empresas e negócios suspeitos. Levantou ainda dúvidas sobre o repentino e urgente interesse do governo pela Covaxin indiana, usada em apenas 6 países, com um preço mais alto que as demais, $15 por dose.
E ainda por cima, a negociação foi por intermédio de uma empresa brasileira de reputação questionável, segundo o relatório. São fortes os indícios de má-fé, considerando tratar-se de um contrato de 1,6 bilhão de reais que a empresa Precisa tentou receber adiantado sem garantias de entrega das vacinas e que houve ausência de estimativa de preços, indícios de adulteração em documentos da Bharat Biotech, omissão de documentos de dispensa de licitação, entre outros problemas. A investigação sobre a Covaxin levou à única prisão durante a CPI. O ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, chegou a ser preso, acusado de mentir para os senadores durante seu depoimento. Ele é acusado de exercer pressão sobre técnicos para acelerar o processo de análise de importação da vacina. O deputado Luiz Miranda, do Democratas, disse à CPI que denunciou um suposto esquema de corrupção na compra da Covaxin ao presidente Bolsonaro. O irmão do deputado relatou ter sofrido pressão para liberar a importação da vacina num prazo menor que os das demais vacinas. Os depoentes afirmaram que Bolsonaro prometeu, mas não mandou investigar. Os irmãos Miranda também declararam que Bolsonaro questionou se o líder do governo, Ricardo Barros, do Progressistas, estaria envolvido na suspeita de corrupção. Para a CPI, Barros estava envolvido nas tratativas desta e de outra vacina, a CanSino. Segundo a comissão, tanto no caso Covaxin quanto no caso CanSino, as aquisições só foram formalmente canceladas após os laboratórios descredenciarem as intermediárias por inidoneidade. Por trás de ambas, pairou a figura do líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros. Na minuta, o relator pediu ainda o indiciamento do dono da Precisa Medicamentos, Francisco Maximiano, que intermediou a negociação de compra de 20 milhões de doses da vacina por crimes como fraude em contrato, formação de organização criminosa e improbidade administrativa. Ele é sócio da Global, empresa também envolvida em irregularidades com o Ministério da Saúde. A CPI afirmou que Maximiano estava a par da tramitação e dos documentos que instruem o processo no Ministério da Saúde. A CPI também apontou outro esquema suspeito na tentativa de compra de vacinas e, de novo, envolvendo Roberto Ferreira Dias. O relator afirmou que os indícios apontam que Roberto Ferreira Dias, então diretor de logística do Ministério, teria pedido propina para facilitar a negociação de vacinas oferecidas por um mercado secundário cheio de atravessadores. Segundo a minuta do relatório, o objetivo era firmar contrato para a venda de 400 milhões de doses da AstraZeneca ao Ministério da Saúde por intermédio da empresa Davat. A AstraZeneca informou que não trabalha com intermediários. Em depoimento à CPI, o policial militar e representante da Davat, Luiz Paulo Dominguete, acusou Roberto Ferreira Dias de pedir $1 por dose para garantir que o contrato fosse levado à frente dentro do Ministério. O pedido dessa majoração foi exclusivamente do senhor Roberto Dias. Qual era a proposta de propina? Qual era o valor? Era $1 por dose. $1 por dose. Dominguete alegou que contou com a ajuda do reverendo Hamilton Gomes para ter acesso ao Ministério da Saúde. O relatório pediu o indiciamento de Dominguete por corrupção ativa. Roberto Dias também foi apontado pela CPI como possível recebedor de vantagens indevidas da empresa VTClog, em troca de aditivos em contratos no Ministério da Saúde. Tanto Dias quanto as empresas negam. Roberto Dias declarou que já prestou esclarecimentos à Polícia Federal, à Controladoria Geral da União e aos demais órgãos competentes. A Precisa Medicamentos negou as acusações e afirmou que está à disposição da Justiça para esclarecer os fatos. Nós não conseguimos contato com a VTClog, a Davat, Elcio Franco e Luiz Paulo Dominguete.